Gente, o que eu vou falar aqui é muito sério. Por que será que existe dentro das igrejas, nos dias de hoje, pessoas com distúrbios sexuais, pedófilos, adúlteros, mentirosos, trapaceiros, viciados compulsivos, psicopatas, pessoas que cometem crimes de todo tipo de coisa ruim? Por que será, gente? Isso aqui é uma denúncia até, né, dessas coisas. É lógico que existem. O pior é que por muitas dessas vezes, as pessoas que estão ali estão em cargos de liderança, são pastores, padres, bispos, presbíteros, né? Ou estão à frente dos trabalhos. É o próprio lobo vestido em pele de ovelha. A igreja atual, diferentemente da igreja primitiva, que era muito séria, que levava Deus a sério, que ele era só para adorar a Deus, é um lugar para se orar, para se cantar, para se aprender sobre as coisas de Deus e o comportamento cristão. Mas também é um lugar para tratamento de pessoas que tiveram desvio de conduta, desvio de caráter, e estão ali buscando uma regeneração, estão ali buscando uma forma de tratar do seu mal, da sua doença, da sua fraqueza, do seu vício, da sua doença emocional. Hoje a igreja é isso, é um hospital. O problema é que ali também, aqueles que não conseguem se tratar e continuam ali e terminam por ficar se escondendo atrás de uma máscara, ao invés de sair, não consigo, eu vou buscar um outro caminho, ficam ali, fazem amizade, ficam vivendo naquele meio. Tudo isso, fora aqueles enviados do diabo que vão lá, que nós vamos chamar essas pessoas todas aí, os infiltrados na igreja. Eu sou pastor há 35 anos, eu tenho visto ao longo desses anos muitos escândalos, muitos, que têm afastado pessoas de bem, que estavam ali na igreja, servindo a Deus, com sinceridade, com coração, mas que infelizmente se envolveram com o outro, com um desses infiltrados aí, e acabaram se decepcionando. Se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com as pessoas. Nós temos que tomar cuidado com qualquer tipo de envolvimento. Se você está na igreja, com pessoas de dentro da própria igreja, porque ali essas pessoas fracas também. A igreja que congregamos muitas vezes tem esse tipo de pessoa. Então toma muito cuidado em fazer algum tipo de negócio, de sociedade, que isso pode dar errado. E o que acontece é que quando dá errado uma sociedade, um trabalha mais com o outro, quando racha, alguém sai machucado e aí termina por se afastar da igreja e consequentemente alguns até se afastam de Deus por causa disso. Ou seja, foi para a igreja para se regenerar, fez um negócio, estava indo bem, agora se afastou de Deus, da igreja não vai lá. Ficou triste. Não devia ser assim. Pois a proposta da igreja é oferecer um lugar para louvor, adoração, um lugar para você adorar a Deus. A proposta da igreja é para que você tenha comunhão uns com os outros. Mas quando você se envolve emocionalmente e faz negócios com outras pessoas e os negócios não dão certo, as sociedades quebram, aí a sua amizade passa a ser uma inimizade, né? E aí caráter é algo distinto entre as pessoas. Cada um de nós adquirimos isso em algum momento da nossa vida, né? Isso não é algo que não acontece dentro da igreja. A igreja não vai mudar o caráter da pessoa. O que pode acontecer na igreja é uma conversão seguida de uma postura, de mudança de vida, de comportamento, porque a pessoa começa a seguir Jesus e Jesus chama-nos para mudar de vida, para começar uma vida do zero, como um novo homem, como um homem espiritual. Então há pessoas que conseguem fazer isso, conseguem mudar completamente seu comportamento e por algumas até o caráter por algumas vezes. Por outro lado, a Bíblia nos diz que maldito é o homem que confia no homem, se referindo que você não pode confiar nem em si próprio. Então se eu não posso confiar em mim mesmo, que dirá na outra pessoa? Se eu mesmo posso falhar, eu que me monitoro 24 horas por dia, que posso estar me olhando 24 horas por dia, não posso confiar nas minhas atitudes, posso falhar, posso errar. Então, e uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei como ela foi criada, não sei como que foi a vida dela? Pensando nisso daí, eu quero dissertar com vocês aqui 4 versículos que estão na carta de Tiago, que se encontram ali no Novo Testamento, na carta de Tiago. E se você prestar atenção e aplicar esses versículos, esses ensinamentos, na sua vida, eu tenho certeza que você vai poder tirar muito proveito e vai evitar muito problema e dor na sua vida, se você aplicar esses versículos na sua vida. Trata-se da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 até versículo 16. Essa carta é tradicionalmente atribuída a Tiago, que era um irmão de sangue do Senhor Jesus. Ele era filho de Maria e de José, diferentemente de Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Tiago é mencionado 2 vezes
nos evangelhos de Mateus, no capítulo 13, versículo 55, e Marcos 6:3, onde ele é identificado como um dos irmãos consanguíneos de Jesus Cristo. Esse Tiago somente se tornou um seguidor do Senhor após a sua ressurreição. Só depois que Jesus ressuscitou, que Tiago então passou a segui-lo. Ele aborda aqui, nesses versículos que eu vou falar com vocês, uma situação em que nós vivemos desde o tempo da criação do homem. A tentação, como se não fosse por ela, Eva não teria caído. Se não fosse pela tentação, Eva não teria levado seu marido. Se não fosse pela tentação, a humanidade não estaria vivendo o que está vivendo hoje. Então nós vamos estudar um a um desses versículos. E a ideia central dessa mensagem é que a tentação pode conduzir-nos à morte. Como que pode isso acontecer? Preste atenção. Vamos começar com o versículo 13. O versículo 13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Nunca diga isso, se você for tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E também Deus não tenta ninguém. Já de início, então, nesse versículo, nós vemos que Deus não é a fonte das tentações. Ah, Deus está me tentando aqui a fazer uma coisa. Deus, por muitas vezes, põe aquele a quem Ele ama em prova. Ele prova as pessoas. Mas Ele não tenta. Ele jamais tentará ninguém. Ele não é o tentador. E muitas vezes confunde o tentador até com Deus. Mas por que Tiago está falando isso? Por que Tiago está dizendo isso agora nessa carta? Porque na maioria das vezes que nós somos tentados e erramos, muitos de nós culpamos os outros. A pessoa é tentada, mas eu fiz isso por causa daquilo. E outros culpam até a Deus. O homem dificilmente assume os seus erros, pois ele tem uma fraca capacidade de assumir os seus erros. É difícil o cara falar, olha, desculpa, eu errei, eu vou rever isso aqui. Então, no versículo 13, o apóstolo Tiago nos alerta aqui a nunca dizermos, estou sendo tentado por Deus. Ok? Vamos colocar isso aí como primeiro princípio. Deus não tenta ninguém e Deus também não pode ser tentado. Essa é a primeira coisa que a gente tem que guardar aqui na nossa mente, de acordo com esses 4 versículos aí. Já no versículo 14, Tiago, ele explica que cada um de nós, porém, somos tentados pela nossa própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Ou seja, a nossa própria cobiça é que nos arrasta e nos seduz. Eu vou ler aqui o versículo 14, está escrito assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. É isso que está escrito aqui. Então, se a tentação não vem de Deus, mas da própria cobiça do homem, de maneira que torna-se óbvio que a tentação já faz parte da natureza humana, já faz parte do homem. Ela não é nenhuma novidade. Quando Tiago se refere à própria cobiça, significa que o homem é tentado por aquilo que ele próprio deseja, o que certamente é algo que ele não tem e talvez nunca poderá ter ou ser. Alguma coisa que o homem deseja que ele não tem, alguma coisa que o homem deseja que nunca poderá ter, porque a cobiça quase sempre deseja aquilo que é da outra pessoa. Você não cobiça aquilo que é seu, você cobiça aquilo que é do outro. Já no próximo versículo, no versículo 15, Tiago revela como que a cobiça vem gerar o pecado. Está escrito assim, olha: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Quer dizer, a cobiça dá à luz ao pecado, e o pecado é consumado e gera a morte. Vemos aqui que o desejo por algo que não pode ser nosso, não pode ser alcançado, que a gente muito deseja, uma coisa que é de outra pessoa, o que a gente não pode, é cobiça. Estou cobiçando a mulher, estou cobiçando o carro, estou cobiçando o emprego. Essa, por sua vez, após ter se enraizado na mente e no coração do homem, ela gera o erro ou gera o pecado, que é a decisão de fazer a coisa errada para se obter aquilo que se cobiça.
tô cobiçando aquele relógio, aí o cara vai lá, ele pode furtar aquele relógio. Isso pode acontecer de várias formas, muitas formas. Pode ser uma atitude mal tomada da pessoa, pode ser uma decisão errada que a pessoa venha decidir, uma escolha mal feita, a situação onde você passa o outro para trás, você passa por causa daquilo que você quer tomar o lugar dela. Pode ser furtar, pode ser enganar, pode ser roubar, pode ser mentir, pode ser trapacear. A cobiça pode fazer qualquer uma dessas coisas. Enfim, sempre quando se usa de maneira indevida algo ou alguém para se obter o que está no centro da sua própria vontade, a cobiça se instala ali no seu coração e se prepara para dar a luz ao pecado. Não sei se você está entendendo. Agora veja bem, como coadjuvante disso tudo, como ajudador, ainda temos Satanás que através do engano nos seduz e nos conduz ao caminho errado. Muitas vezes usando a própria pessoa que está ao nosso redor. Ele acaba usando aquela pessoa para nos conduzir ao erro. Ele nos engana, ele nos oferece aquilo que ele não tem para dar. O diabo é mentiroso. Desde o princípio ele é um mentiroso. Entretanto, ele nos faz acreditar que poderíamos ter. E para isso ele usa a nossa própria consciência. Porque ele não pode saber o que nós temos pensado, o que nós estamos pensando, o que nós estamos maquinando. Ele não tem essa capacidade, mas ele pode colocar ideia na nossa mente. Ele pode soprar coisa na sua mente, na minha mente. Hoje é dia 12 de outubro do ano de 2022. Nesta semana passada, eu ouvi uma notícia de uma mulher de 65 anos, que ela mora lá na cidade de Gashiomi, no Japão. Ela foi vítima de um golpe e perdeu 4 milhões e 400 ienes, cerca de 160 mil reais nesse golpe. Mas como é que se deu isso? Ela repassou esses valores a uma pessoa que conheceu pelo Instagram. Que se dizia, essa pessoa dizia para ela que era um astronauta. Eu sou um astronauta russo. O cara fez amizade com ela, foi conversando no Instagram, e depois de muitas mensagens trocadas daqui para lá, de lá para cá, ele declarou para ela: olha, eu estou apaixonado por você. Em uma dessas mensagens, ele escreveu assim: dizer isso 1000 vezes não será o suficiente, mas eu continuarei dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E foi colocando isso, ludibriando, enganando, seduzindo a mulher. Disse também que havia feito planos para se casar com ela, se ela quisesse, ele queria muito. Mas alegou que precisava de um valor para custear a sua viagem e retornar para a Terra, porque ele estava lá no espaço e mandava fotos para ela. E então ele retornando, ele poderia então consumar o matrimônio. Foi assim que a cobiça que se encontrava quietinha dentro dessa mulher de 65 anos se despertou dentro dela. Imagina, após 65 anos de idade, de vida, finalmente ela conheceu alguém demasiadamente interessante, alguém que ela não poderia conquistar nem quando jovem. Mas agora esse cara quer casar com ela, um astronauta. Um homem super inteligente, um cientista, alguém que estava simplesmente apaixonado por ela. Um astronauta? Nossa, que surpresa, que legal. Claro que ela não podia perder essa oportunidade. Claro que ela não podia deixar passar isso, né? O cara deve ter mandado umas fotos maravilhosas, deve ser um cara muito bonito, saradão. Não é todo dia que alguém tão preparado, tão estudado aparece na vida da gente. E se oferecendo para casar, a gente estando sozinha ali como viúva, não sei se ela é viúva, se ela tinha largado o marido, né? Mas não é todo dia que aparece alguém compartilhando o melhor de si conosco, falou: eu quero. Certamente ele prometeu que queria fazer ela feliz, que queria viver com ela, ficou apaixonado. Foi assim que os pedidos do golpista foram sendo concebidos e ela se engravidou daquela ideia de passar o resto dos seus anos com ele. Então o que ela fez? Ela foi passando esse dinheiro para ele, passou em vários pagamentos. Pôs um tanto, 30 mil, 20 mil, 50 mil, até que deu 5 pagamentos e aí ela passou o dinheiro. Mas ele continuou pedindo dinheiro para ela. Ela continuou pedindo e forçando, e então ela suspeitou e ela foi na polícia. Nota que nesse episódio ela já estava fazendo as coisas todas as coisas escondidas de todo mundo. Ela não contou isso para ninguém sobre esse astronauta. Ela ficou tão
assediada, por ver o cara voltar do espaço e casar com ela, com 65 anos, falou, não vou falar isso, que não vão querer minha felicidade, vão achar ruim, vão querer me impedir. Mas ela foi seduzida pela sua própria cobiça. Outro momento muito interessante que ilustra a cobiça é relatado na própria Bíblia, no Velho Testamento. Você já deve ter visto a história de Adão e Eva ali no Jardim do Éden, né? Em algum momento da sua vida você deve ter ouvido essa história aí. A história se narra assim, que Satanás tentava Eva experimentar do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se elas, naquele momento, quando ela falou pro Satanás, eu não posso, que o Senhor não quer isso, o Senhor não quer isso de mim. Se ela se retirasse da presença do diabo, talvez não teria acontecido. Ela não teria caído, ela não conceberia o pecado, mas ela ficou ali ouvindo. Ela ficou dando ouvidos a Satanás. E ele foi insistindo. Tá? Ela continuou no local e ela foi seduzida pelo diabo. Tanto que ela falou, preciso experimentar esse fruto que a gente não sabe o que é, né? E a curiosidade dela despertou. E quando ele falou que ele seria igual a Deus, foi assim que ela caiu no conto do diabo. Para piorar, no versículo 15 aqui, que nós estamos estudando de Tiago, Tiago nos mostra que após termos consumado e dado à luz ao pecado, esse por sua vez nos leva à morte. E muitas pessoas acham que essa morte é uma morte física, é uma morte rápida, que você vai cair duro, que seu coração vai parar, mas não é nada disso não. Quando nós pecamos, naturalmente nós nos afastamos da presença de Deus, porque Deus é santo e o pecado não pode estar perto dele. É impossível a gente estar em pecado e continuar na presença de Deus ao mesmo tempo. Ou você está na presença de Deus ou você está em pecado. E esse afastamento da sua presença, quando a gente sai da presença de Deus, nós abrimos uma brecha para que o inimigo de Deus passe a se aproximar de nossas vidas. O diabo começa a trazer em cima de nós depressão, pressão, tristeza, uma sensação de derrota, em alguns casos vontade de se suicidar, em alguns casos até a morte precoce. Porque você começa a passar por situações e pode até ficar doente, por conta que você se afasta de Deus e abre lugar para o diabo. O simples fato da gente ser tentado não é pecado. Mas deixar que a tentação domine os nossos corações e mentes, isso significa conceber a cobiça, dar lugar à cobiça, a qual se alimenta pelo desejo errôneo da luz e dá a luz ao pecado. O desejo errôneo das coisas erradas dá a luz ao pecado. Agora, a boa notícia é que nem tudo está perdido, tá? Vou encerrar aqui dizendo que o versículo 16 traz por si só a solução para tudo isso. E o que ele fala? Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Quando você sentir que é tentado em um lugar, fuja para outro. Evite pensar naquilo que está tentando você. Se você é casado e está olhando uma mulher, cai fora. Você é casado, tá? Peça para Deus para vencer aquilo ali e não frequente mais aquele lugar se você frequenta o lugar dessa mulher que está sendo tentada por ela, né? Ou o homem, ou o contrário. Lembre-se que eu falei que se a Eva saísse da presença do diabo naquele momento e não desse mais atenção a ele, hoje a nossa vida seria diferente. Cada atitude nossa de hoje, cada atitude sua e minha, pode mudar o nosso futuro. A Bíblia nos fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Então é isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Temos que fugir da presença do mal, da presença daquilo que nos tenta, da presença daquilo que quer nos levar para o inferno. Não se deixe levar pela conversa dos outros. Vou contar uma história final aqui. Quando eu tinha, em média, 55 anos, 55 anos, eu me lembro que, não sei por que, eu comecei a receber algum cadastro, eu comecei a receber em minha caixa de mensagens convites de umas mulheres para fazer relacionamento com elas, de amizade. Esse site de namoro. Não sei como é que aconteceu isso daí. Eu abri lá, de repente quando eu olhei lá o site lá, falei, essas mulheres estão querendo namorar comigo, né, pelo jeito aqui, porque... Mas eu falei, por que eu nunca me inscrevi nisso daqui? Mas eu olhava para aquelas mulheres e falava, meu Deus, eu lembrava, sabe de quem? Eu com 55 anos, as pessoas que estavam me chamando para ter esse relacionamento de amizade e namoro, eu lembrava a minha mãe, lembrava a minha avó. Eram senhoras de 55 anos. Mas eu também tinha 55 anos. Hoje eu tenho 60 anos, quando eu olho uma pessoa de 60 anos, eu olho uma pessoa idosa. Quando eu tinha 20 anos, uma pessoa de 40 anos, no meu tempo, já era idoso.
E eu fiquei observando aquilo ali, e aí eu pensei, mas o que eu ia querer? Uma moça de 20 anos, bela, linda, maravilhosa, que fosse chegar para mim e falar: ô Edson, me apaixonei por você. Claro que seria idiota isso daí. Seria a coisa mais idiota do mundo. Mas a minha mente não envelheceu, o meu corpo envelheceu, mas a minha mente eu continuo achando uma moça de 20 anos bonita, linda, bela, maravilhosa, meninas lindas. Só que aquilo já foi o meu passado, eu já escolhi a minha, já casei com ela, já fiz a vida com ela. Hoje, ela tem 55 anos, ela tem a idade que eu tinha quando eu recebi essas cartas. Eu compartilhei até isso com ela na época, tá? Não foi nada escondido, não foi nada errado, foi uma coisa até que a gente deu risada, porque olha aqui, olha amor, que tipo de pessoa que tá me falando, tudo senhoras. Pô, mas eu também era um senhor, tá entendendo? É interessante, é uma situação até meio cômica, engraçada. E aí, eu coloquei ali esse propósito, né? Meu Deus, nunca eu vou conseguir ter uma menina daquela. E se eu começar a olhar uma menina de 20 anos, eu vou estar começando a cobiçar. É uma cobiça, é uma coisa que eu não posso estar vendo como funciona. É assim, aquela menina linda, maravilhosa, ela se torna minha amiga e começa a conversar comigo, a gente dá um conselho aí, você vai pensar: ah não, aquela menina ali que está aqui me querendo, o que é isso? Eu só fui idiota. Mas tem gente que é idiota, tem gente que acha que a menina gosta dele. Vamos inverter, tá? Tem mulher que acha que um jovem de 20 anos vai se apaixonar por uma senhora de 50, 60 anos. Imagina, um jovem de 20 anos tem uma energia totalmente diferente de uma mulher de 60 anos. Jamais ele vai se apaixonar por ela. Ele tem muitas meninas que gostam dele, que acham ele bonito e jovem também. Então cada um na sua, gente. Cada um na sua faixa etária, dentro daquilo que é o limite da sua vida, seu emprego, seu dinheiro, tudo. Não se deixe enganar, tá bom? Esse é o melhor caminho. Fuja da aparência do mal. Eu espero que essa mensagem te desperte, te ajude a ver a vida de outra forma. Se um dia aconteceu alguma coisa com você dentro da igreja, você saiu de lá, porque alguém foi tentado, cobiçou, te enganou, cara, volta para o Senhor Jesus, fica com Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer tudo por você. Agora, Deus falou para a gente não confiar nem em si próprio. Ele não tem culpa se você colocou a confiança em alguém que foi pela cobiça, tá? Por um erro, por um pecado, teve um problema com você. Volte para o Senhor, porque a Bíblia é verdadeira. A palavra de Deus está aí todo dia dizendo, e o nosso fim é próximo, tá bom? Espero ter ajudado. Deus abençoe você.